Olá, gente mais que boa. Mais um dia, demos mais um passo para a nossa vitória. Só estamos contando as bênçãos, né? Bênção que é a palavra-chave do Salmo 128, que está servindo como base, como um pano de fundo para a nossa conversa dessa semana. E a nossa conversa vem trazendo uma receita de como nós devemos pensar e agir para que nós sejamos abençoados. Ontem eu comentei que quando você tem um texto que tem algumas repetições, né, de palavras ou de palavras que são derivadas daquela, você tem que prestar atenção nela. E hoje eu vou trazer uma palavra dessa, que é temor a Deus. Ontem a gente já viu que essa é a primeira atitude, mas a gente volta a ela porque ela se repete no verso 1 e também no verso 4. Então nós temos que estudar essa palavra, ver o que ela significa para nós, o que ela é para nós realmente. E o Salmo 128 são 6 versículos. Eu não vou ler porque ontem eu li e depois você pode ler com calma. Salmo 128 vai falar sobre a felicidade do homem que teme ao Senhor. Então existe um equilíbrio entre o Salmo 128 e o Salmo 127. No Salmo 127, o salmista, ele queria mostrar para nós que todas as bênçãos vêm de Deus, sem nenhuma intervenção do homem. A menos que Deus esteja trabalhando em nós e conosco, tudo o que nós vamos fazer ou tudo que façamos com o nosso próprio esforço é em vão. Já no Salmo 128, o salmista vai nos lembrar que existem algumas responsabilidades importantes que recaem sobre nós, para que nós possamos ter essa participação na bênção que Deus está dispensando para nós. E a receita do Salmo, então, para nós é temer a Deus e obedecê-lo. Fica claro que suas palavras são dirigidas principalmente ao homem piedoso, ao chefe de sua família, falando de seu trabalho, esposa, filhos e netos. Mas embora o Salmo seja dirigido principalmente a um homem que é piedoso, que é marido, pai ou avô, é importante ver que a bênção que é prometida no verso 1 é para todos, ou seja, é para quem temer a Deus. Uma família é um verdadeiro presente de Deus, a gente já falou isso, e eu não duvido disso. Mas e se esse homem que teme ao Senhor não tiver uma família? A pessoa também será abençoada, desde que esse homem, essa pessoa, tenha a atitude de temer ao Senhor. Mas o que é temer ao Senhor? É muito corriqueiro, é costume, né? A gente dizer que quando os professores da Bíblia estão falando sobre o temor do Senhor, esse temor não significa ter medo, né? Isso é uma verdade. O temor não é ter medo de Deus, né? Mas no pensamento hebraico, a palavra lá no original, ela vem de reverência, vem de respeito. E o ponto aqui é que Deus deve ser levado a sério. Ele deve ser para nós, como é na realidade, o centro de tudo aquilo que nós somos. É o centro de tudo aquilo que nós pensamos. É o centro de tudo aquilo que nós aspiramos a fazer. Então ele deve ser o ponto de partida para todo projeto. Ele deve ser a força que nós devemos buscar para todo o empreendimento que nós estivermos prontos a fazer. Aquele que sinceramente desejamos agradar e honrar com aquilo que nós vamos fazer. Aquilo que nós vamos fazer tem que ser para a honra e glória do nome do nosso Deus. Não há nenhum ponto em que a profunda diferença entre o mundo e aqueles que são verdadeiro povo de Deus, né, seja mais radical do que esse aqui. Para aqueles que pensam como o mundo pensa, Deus é um brinquedo, uma imaginação. E as realidades espirituais são meras conversa com o acaso.
Para o mundo, a única realidade significativa é que o que pode ser visto, sentido, tocado e medido pelos sentidos, isso sim é que vai fazer a diferença. Em outras palavras, em vez de serem espirituais em seus pensamentos, as pessoas deste mundo são totalmente seculares, pelo menos em nossos dias, né? Mas eu costumo dizer que a humanidade é a mesma. As épocas passam, mas a humanidade é a mesma. A palavra secular aqui vem do latim, significa nesta era, nesse tempo, nesse período de tempo em que nós estamos vivendo. Portanto, as pessoas que são seculares, ao contrário daquelas que são espirituais, são pessoas cujos limites mentais são limitados por esse limite de tempo que nós estamos vivendo. Costumo dizer que a expressão mais clara de puro secularismo que já encontrei é a frase: o cosmo é tudo o que é, ou foi, ou será sempre. Essa frase é exatamente o oposto daquilo que o salmista vem dizer para nós lá no Salmo 19, verso 1, que diz: os céus declaram a glória de Deus, os céus proclamam o trabalho de suas mãos. Francis Schaeffer, um comentarista, disse o seguinte: chamou de operar em um universo fechado, um universo que não contém nada espiritual, nada além disso. É totalmente diferente para os cristãos. Harry Blamires é um escritor inglês, amigo de C.S. Lewis. Ele escreveu essa frase: pensar secularmente é pensar dentro de um quadro de referência limitado. Limites estes que são impostos pela própria visão adquirida de nossa vida aqui na Terra. Pensar secularmente é também manter os cálculos enraizados nos critérios mundanos. Já pensar de maneira cristã, de maneira espiritual, é aceitar todas as coisas com a mente relacionada, direto ou indiretamente, ao destino eterno do homem como filho redimido de Deus. É isso que o salmista está falando aqui. Ele está nos dizendo que é para começarmos com Deus. Ele está dizendo que é para nós continuarmos com Deus. E ele está dizendo para nós terminarmos com Deus. E fazer isso em relação a todos os nossos pensamentos, mas também com todas as nossas ações. Esta é a primeira coisa que o homem de Deus deve fazer para experimentar as ricas bênçãos de Deus. Vai aqui duas perguntas para nós meditarmos nessa noite. Você tem considerado Deus como ponto de partida para todos os seus projetos? Você tem considerado Deus como ponto de partida para toda a sua vida, para tudo aquilo que você tem feito? E a segunda pergunta: a sua vida tem sido vivida numa perspectiva distintamente cristã e não da perspectiva dessa era? Pense nisso e que Deus te abençoe.